Então, meus irmãos, nós estamos aqui numa palestra sobre a doutrina espírita. No Evangelho de Allan Kardec, ele nos fala sobre o pensamento, sobre o adultério. Meus irmãos, foi necessário que Deus enviasse para nós uma nova doutrina, e Ele a enviou, a doutrina espírita. A doutrina espírita está entre os homens, ainda não em 200 anos. Então ela muda toda a nossa concepção de vida. Nós passamos a ter outro objetivo da vida. Elas esclarecem-nos de uma forma clara e precisa o que nós somos, o que nós estamos fazendo na terra, de onde nós viemos, meus irmãos. E esclarecimento dos espíritos que viveram conosco, como o nosso mentor André Luiz, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier e do Dr. Valdo Vieira, nos traz uma outra concepção de vida, nos dá um outro entendimento do que nós estamos fazendo encarnado. Quando nós buscamos a doutrina espírita, ela está associada com a ciência, a filosofia e a religião. Eu posso dizer para vocês que sem uma concepção clara, precisa, daquilo que nós somos, do que nós estamos fazendo na Terra, é muito difícil permanecer encarnado. Por isso, então, Deus nos enviou a doutrina espírita. E hoje, aqueles que conviveram conosco passam os seus esclarecimentos. Meu irmão, meus irmãos, o espírito de André Luiz nos esclarece que nós somos co-criadores, que nós somos missionários de Deus. Ele engrandece todos nós. Ele nos mostra que nós somos espíritos, princípios inteligentes, criados fora do sistema solar. Quando Jesus formou o sistema solar, Ele nos trouxe princípio inteligente para ajudá-lo a aglomerar átomos esparsos no universo e formar o sistema solar. Nós ajudamos, como espírito, já formado em outras paragens longínquas, a formar o sistema solar. Trabalhamos junto com Jesus. E depois do sistema solar formado, Ele nos encarnou na Terra, nos mandou na Terra, para que nós, espíritos, princípios inteligentes, trabalhássemos a matéria contida, a matéria condensada da Terra, o hausto de Deus, o fluido cósmico. Nos ensina o espírito de André Luiz, que ele nos deu um arquetipo, e nós, como espírito, começamos a trabalhar esse arquetipo, para construir um veículo para nós nos expressarmos. Ele nos coloca numa posição honrosa, porque nós chegamos na condição humana. Nós, para chegar na condição humana, passamos em todas as formas de vida. Nós vivenciamos o veículo de todos os animais existentes na Terra, mas através de milênios, trabalhando esse arquetipo, nós fizemos um corpo físico humano perfeito, que pode nos expressar, que nós podemos expressar a nossa inteligência, que nós podemos comunicar com o próximo. Meus irmãos, a doutrina espírita nos ensina que nenhum de nós jamais vai viver sem um veículo para se expressar, para se comunicar. Esse veículo é constituído do hausto de Deus. As células que constituem o nosso veículo é o hausto de Deus, são seres vivos que estão sobre o nosso comando. Meus irmãos, aí tem a grande influência do pensamento que nós vimos na lição. Olha, através do pensamento, nós engrandecemos essas células que nos constituem. Quando nós estudamos a ciência na biologia, nós vemos que são trilhões de células que compõem o nosso veículo. Nós somos espírito, nós não somos matéria, não somos o veículo. Nós estamos trabalhando esse veículo. E as expressões amorosas é que engrandece os seres que nos constituem, as células. Quando nós voltamos para o mal, nós desorganizamos essas células, elas adoecem e geram para nós principalmente o câncer. Então a doutrina espírita tem uma
razão, lógica, de nós expressarmos o pensamento do bem, de que nós não façamos o mal, porque quando nós fazemos o mal, nós nos autodestruímos. Ora, nós somos um missionário de Deus, nós somos co-criadores, nós viemos acordar seres que dormem na pedra. Toda a interação nossa aqui na terra é para impulsionar seres que viverão a eternidade. Na respiração, nós respiramos todo o período que nós estivermos encarnados. Nós estamos transformando moléculas que foram produzidas pelas plantas através do processo da fotossíntese e que nós impulsionamos essas moléculas que continuarão a vivenciar a eternidade e com o passar dos milênios, um dia serão um espírito também. Então é uma missão gloriosa que nós encarnados temos, uma missão definida por Deus. Foi Deus que nos mandou e Ele colocou Jesus sobre o comando dessa organização. Então Jesus tem a incumbência de levar todos nós à superioridade, de fazer de todos nós um espírito superior, ou um anjo, traduzindo de uma melhor forma. Isso está na programação de todos nós. Não tem como nós existimos e movemos em Deus. Nenhum vai sair dessa escola, nenhum de nós. Nós estamos trabalhando. Um dia nós entenderemos a necessidade de ser bom, de ser fraterno, de ser caridoso, de ajudar o nosso semelhante, de aceitar a vida, de entender que nós precisamos estar sempre reencarnados, que nós não podemos deixar o corpo físico de forma nenhuma, porque nós não viveremos fora do corpo físico. Quando nós destruirmos totalmente o nosso corpo físico, nós vamos ficar no estado ovoide. Nós vamos perder o direito de interagir com o próximo, de se locomover. Nós ficaremos sem veículo. Então jamais nós vamos existir sem o corpo físico. Meus irmãos, esse é um trabalho glorioso que nós temos que sentir honrados por estar encarnado. Todos os que estão encarnados só podem transformar matéria. Está no corpo físico, está transformando matéria. Não adianta nós termos o poder econômico, ter o comando do poder econômico. Quem está no corpo físico está transformando matéria como nós, está respirando como nós, está acionando seres que viverão a eternidade, está alimentando como nós. Não importa o teor nem o sabor do alimento. Quando nós alimentamos, nós estamos acionando cereais que saíram das plantas e que viverão a eternidade. Essa é uma função gloriosa de todos nós. Então nós não poderemos jamais fugir dessa função. Meus irmãos, nós, nesses milênios todos que passamos pela terra, saímos vitoriosos porque nós estamos no homem. Mas nós continuaremos no mundo espiritual a construir um veículo que nos dará o direito de navegar entre as estrelas, de vivenciar os planos felizes, de percorrer distâncias longínquas no universo. Nós fomos construídos para isso. E no presente momento, para suportar as dificuldades da vida, nós temos que ter esse esclarecimento. Por esse motivo, Jesus nos mandou a doutrina espírita. É muito difícil de aceitar a vida sem saber a grandeza que nós somos. Ora, numa economia onde 20% controla o poder econômico, nós vamos achar que aquelas pessoas que têm dinheiro estão vivendo melhor do que nós, estão gozando mais do que nós, estão aproveitando mais a vida do que nós. Meus irmãos, mas se nós basearmos na ciência, isso é por engano. Está no corpo físico, não adianta ser rico, não adianta ser poderoso. Nós só podemos transformar matéria, como todos nós só estamos respirando. Todos nós precisamos de beber água. Todos estamos cansados de saber que a água é constituída de átomos. Quando nós ingerimos a água, nós processamos esses átomos que viverão a eternidade. É um trabalho divino. Então nós temos que estar glorioso, que nós temos que ter honra de estar encarnado, porque não existe outra forma de nós chegarmos à superioridade se não for encarnando. Quando nós passarmos para o mundo espiritual, nós teremos um veículo também. O espírito não desloca nem comunica sem veículo.
nós teremos um veículo de células que vibram em outra dimensão, mas serão células vivas também, que são células quintessenciadas, e nós vamos andar nesse veículo. Os espíritos superiores trocam de veículo quando eles querem, como nós trocamos de carro. Nós pegamos um carro que anda pouco, podemos pegar um que anda muito mais, e assim também eles procedem no mundo espiritual. Nós vamos fazer isso também. Meus irmãos, a doutrina espírita também nos esclarece que de muitas formas nós podemos sair do corpo físico. Nós saímos do corpo físico através de muitos processos, e o mais fácil que existe no momento é se intoxicando. Quando nós usamos um tóxico, nós começamos a perceber o mundo espiritual. Quando nós começamos a perceber o mundo espiritual, nós começamos a destruir o nosso corpo físico. Ora, todo mundo sabe que um tóxico envenena as células, é veneno. Então nós nos autodestruímos. Para perceber o mundo espiritual, nós destruímos o nosso corpo. Se nós continuarmos a destruir o corpo até totalmente, nós vamos ficar no estado ovoide. Então nós temos que entender a grandeza que somos. Temos que entender que nós não podemos fazer uso de tóxicos, porque além dessa destruição, nós passamos a lembrar as vidas passadas. Por isso Deus apagou o nosso passado. Ora, quem vivenciou em todas as formas de vida, isso está tudo apagado no nosso subconsciente. Nós fomos todos os animais existentes na Terra. Nós não podemos retornar a essas personalidades. Quando nós retornamos a essas personalidades que nós vivemos no passado, pode que nós fixemos uma personalidade dessa e voltemos para a Terra bipolar, ou voltemos assumindo uma personalidade que já vivemos há milênios, uma personalidade bravia ou de um animal, e todos vão nos chamar de bipolar, vão nos chamar de louco. Então, meus irmãos, nós temos que entender a grandeza que somos, o destino para o qual fomos criados, que nós estamos trabalhando sobre o comando de Jesus para atingir a superioridade, que um dia nós vivenciaremos os planos felizes. Não tem ninguém que está no momento aproveitando a vida mais do que nós. Existe muita ilusão, muita vaidade, muita ignorância, mas na realidade nenhuma pessoa dessa cidade está melhor do que nós. Está no comando do corpo físico, trabalhando seres que viverão a eternidade. Muitos acham que são muito superiores a nós, mas isso é por engano, estão profundamente enganados. Estar no corpo físico só pode transformar a matéria, só pode acionar seres que viverão a eternidade. Essa é a função de todos nós. No presente momento fica muito difícil de aceitar a dor, de aceitar a dificuldade, de viver sem o poder econômico aqui na Terra, se nós não tivermos uma compreensão clara, precisa, fundamentada na ciência, que nos mostra que a nossa vida é útil, que nós somos dignamente importantes, que nós estamos sob o comando de Jesus, que Jesus fará de nós um anjo. Não importa as vezes que nós teremos que repetir as encarnações, mas um dia todos nós vamos entender que nós somos grandes, que nós temos muito a progredir, a evoluir, a conquistar, e que o progresso é através do amor que Jesus exemplificou para nós. É com o pensamento que nós nos engrandecemos. Quando nós pensamos o bem, as células que nos constituem se desenvolvem e progridem com a nossa impulsão mental. Quando nós pensarmos o mal, elas desorganizam e nós geramos uma doença gravíssima para nós. Então, nós temos que saber que nós somos filhos de Deus, que nós existimos e movemos em Deus, que existe um futuro glorioso para todos nós, que aqueles que acham que são melhor do que nós, estão profundamente enganados, estão perdidos no orgulho, na vaidade, na ignorância, e que a felicidade é construção nossa, é construção no amor. Então que Jesus nos abençoe e nos dê muita força para que nós façamos o melhor de nós, que nós acreditemos na grandeza que somos, no destino para o qual fomos criados, e que o amor
a fraternidade, a caridade seja sempre a expressão de todos nós. Que Deus nos abençoe.